câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres. Acomete mais de 2 milhões de pessoas todos os anos no mundo. De acordo com as estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, para o triênio de 2023 a 2025, o país deve registrar 73.610 novos casos da doença. Um risco estimado de 66,54 novos casos a cada 100 mil habitantes. Por essa preocupação, recebemos aqui no nosso estúdio, no programa Cresce Ceará por Você, a médica Carla Sinara. Doutora, obrigada por ter vindo aqui ao nosso programa. Os números assustam, né? Os números são assustadores e são reais, né? Então, é uma realidade que a gente convive todos os dias, né? Mulheres em tratamento de câncer de mama, mulheres morrendo ainda por câncer de mama e a dificuldade do acesso ao diagnóstico precoce, que é o que leva a um tratamento adequado e à cura dessa doença. Sabe por que a gente trouxe esse tema aqui para o nosso programa? Porque, segundo dados do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o COFES, o número de mulheres na profissão de corretor de imóveis aumentou 144% na última década. Hoje, as corretoras de imóveis já representam 32% dos profissionais que atuam no mercado imobiliário em todo o Brasil. Você vê que uma área que era eminentemente masculina, hoje já está sendo invadida pelas mulheres. Assim como corretores de imóveis, na maioria das profissões, as mulheres estão invadindo também, estão tendo espaço e com isso aumenta o nível de estresse, a sobrecarga de trabalho, porque infelizmente essas mulheres, elas não têm em casa uma divisão de tarefas, elas acumulam cada vez mais trabalho, elas trabalham fora, mas elas continuam tendo que dar conta da família, das atividades domésticas e com isso o nível de estresse e o pior, o tempo para se cuidar, o tempo para procurar um serviço médico, para fazer seus exames de rotina, fica cada vez mais curto, né? Então, a gente precisa dar uma oportunidade, dar uma contribuição para que essas mulheres tanto se lembrem delas mesmas, né? Como tenham acesso a serviços de saúde onde elas possam fazer seus exames preventivos anualmente, se cuidar da saúde física e da saúde mental. A senhora acha que ainda existe desinformação? Existe. O excesso de informação, às vezes, também gera um pouco de desinformação, né? Onde a pessoa fica perdida no meio de tantas informações e nós ainda temos aquelas pessoas, aquelas comunidades que realmente não têm acesso à saúde, né? Infelizmente, no nosso país, essa população ainda é muito grande, essa população desassistida, essa população que não tem meios, não tem recursos e que nem sempre consegue chegar aos recursos públicos, né? Fora isso, nós temos, como eu disse, o excesso de informações, onde a pessoa, mesmo sendo bombardeada por informações, ela não dá a devida importância, ela não tem o tempo adequado para poder observar e tomar alguma conduta no sentido de fazer seus exames, poder procurar um serviço médico, poder ter uma empatia com aquele médico para que ela possa se sentir à vontade de tirar as dúvidas dela. Então, são muitas dificuldades que ela pode encontrar nesse meio, desde a informação, o acesso e até mesmo essa questão de empatia, que muitas vezes afasta a mulher do serviço. Ela vai, procura, não tem a recepção que ela gostaria de ter, né? E com isso ela se inibe e fica de novo retraída e não procura se cuidar. Câncer de mama dói? Para um câncer, numa forma geral, doer, você já tem uma doença extremamente avançada. O câncer, ele é uma doença muito insidiosa, ele começa lentamente, ele é uma modificação das células. Então, o início da formação do câncer, ele é muito lento e indolor e muitas vezes assintomático. Então, a procura dos serviços de saúde, ela tem que ser uma procura
para prevenção, não quando já está com algum sintoma, quando já está com algum desconforto. Lógico que, às vezes, um desconforto é o que faz a mulher procurar o serviço, mas não deve ser só isso. A mulher, independente de estar sentindo qualquer coisa, ela deve fazer seus exames anualmente. Existe todo um protocolo onde, de acordo com a idade, de acordo com a história familiar, de acordo com o perfil de cada paciente, o médico vai adotar uma sistemática diferenciada para essa paciente, né? Então, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, porque é muito individualizado. Não é porque eu só tenho 25 anos que eu não posso fazer mamografia. Vai depender da história clínica, da história familiar, né? Mas existem os padrões, existe o que a gente chama hoje de protocolo, que é toda aquela sistemática criada para abranger o maior número da população, para que a gente faça uma busca epidemiológica mais eficiente. E aí, a partir dos 40 anos, a mulher, independente da história, ela precisa fazer a mamografia anualmente, tá? Antes dos 40 anos, vai ser individualizado. Independente de precisar fazer a mamografia, ela precisa ser avaliada. Então, saiu da infância, a mulher entrou na adolescência, já tem uma mama formada, ela precisa passar por consultas periódicas. Lógico que essa periodicidade é diferente de uma menina de 20 anos para uma mulher de 40 anos. Mas ambas vão precisar ter uma consulta de rotina, ter um exame para poder consultar o médico e o médico poder orientá-la. Eu separei aqui alguns mitos e verdades e gostaria de desvendá-los hoje com a sua contribuição. Se eu puder. Por exemplo, o chip da beleza, ele pode ocasionar o câncer de mama? Se a senhora quiser até iniciar explicando o que é o chip da beleza para quem está nos assistindo. O que chamam hoje de chip da beleza é um implante hormonal, né? Como eu disse, cada caso tem que ser individualizado. O implante hormonal, ele tem muitas vantagens, ele tem indicações, ele tem bons resultados em algumas mulheres e ele tem suas contraindicações. Aqui, como eu disse, a gente não está para uma consulta, a gente está para uma orientação ampla. Então, são casos individualizados. A grande vantagem é que esses chips, né, chamados chips, são indicados por médicos. Então, o médico que vai indicar esse chip, ele vai fazer essa avaliação individualizada, ele vai fazer esses exames específicos, observar a história familiar de cada mulher e só vai indicar para aquelas que estão aptas a recebê-lo. Né? Lógico que a gente envolve aí tanto os casos clínicos como também os medos das mulheres. Tem mulheres que têm medo de tomar hormônio independente da sua história. E tem mulheres que não podem tomar hormônio por causa da sua história clínica. E entre um e outro, tem as que querem e que podem. Então, são casos individualizados e cada um tem o seu espaço. E o anticoncepcional pode causar câncer de mama? A gente entra num território parecido com esse do chip. É hormônio, o hormônio ele pode ser o desencadeador, ele pode ser aquele start para o início do câncer, né? Mas o anticoncepcional é uma medicação que é tomada amplamente no mundo todo. Nós temos vários tipos de anticoncepcionais, nós temos várias dosagens hormonais e aí volto à mesma história. Tem que se individualizar. Tem mulheres que não vão ter nenhum problema, vão tomar essa medicação durante 15, 20 anos da sua vida reprodutiva. Mas hoje nós já temos tipos de hormônios que têm menos risco para o desenvolvimento do câncer de mama. Quando a gente usa uma progesterona isolada, você vai ter, teoricamente, menos risco do que a gente usar o hormônio combinado, estrógeno e progesterona. Por isso, também, a partir dos 40 anos, a gente já vai abandonando a anticoncepção com hormônio combinado e partindo para o uso da progesterona isolada. Isso já é uma forma de entrar nessa seara da prevenção.
Mas, volto a dizer, isso tem que ser individualizado, tem que ser conversado com cada médico, né? As pacientes têm que estar acompanhadas, né? Porque cada caso é um caso. E como eu falei, anticoncepcional é uma medicação que normalmente as mulheres tomam por muitos anos. Então, ela vai estar exposta por muitos anos. Então, se a gente puder diminuir essa sobrecarga hormonal, a gente vai estar, de alguma forma, protegendo. Mas, como eu falei do implante, volto a falar. O anticoncepcional é o que dá a oportunidade da mulher fazer um planejamento familiar adequado. Então, ele é extremamente importante. Ele veio para revolucionar a vida das mulheres. Se hoje as mulheres têm espaço no mercado de trabalho, é porque hoje elas podem escolher quando e como ter filhos, né? Então, não vamos esquecer dos benefícios do anticoncepcional e criminalizá-lo, tá certo? E as próteses de silicone aumentam o risco de câncer de mama? Não há nada que relacione prótese de mama com câncer de mama, tá? A prótese, ela vem para dar uma força, né, na estética, para melhorar a autoestima. Aí voltamos aos cuidados. Antes de colocar a prótese, fazer uma avaliação detalhada dessa mama, verificar se não há nenhuma lesão que possa depois desenvolver o câncer. O que pode acontecer é da prótese dificultar o diagnóstico do câncer de mama. Tipo a mamografia, afeta? Não impede de fazer a mamografia, mas a lesão pode ficar um pouco mais escondida, pode ficar mais difícil de detectar. Mas prótese de mama não tem relação com câncer de mama. E o desodorante, aquele antitranspirante, ele pode causar o câncer de mama? O desodorante antitranspirante, ele pode obstruir os poros e com isso levar a lesões nas axilas. Mas daí a falar em que ele vai provocar câncer de mama, isso é mito. Qual a mensagem que a senhora gostaria de passar hoje para todas as mulheres corretoras de imóveis que estão nos assistindo? Mulheres, eu gostaria que vocês pensassem em vocês com mais carinho, com mais cuidado. Nós, mulheres, nós temos uma missão muito importante, que é cuidar da família, gerar os filhos, né? E hoje essa missão, ela está somada às condições de trabalho, às dificuldades do dia a dia, trazer o sustento para a família. E isso, muitas vezes, faz com que vocês esqueçam da sua saúde. Não façam isso. Tirem um tempinho para vocês, para cuidar da saúde física, para cuidar da saúde mental. A gente sabe que não é fácil, que o tempo parece que não facilita a vida da gente, porque as funções são muitas. Eu entendo, eu também sou mulher, eu também tenho múltiplas funções, mas nós precisamos, dentro de um ano, reservar aquele dia para fazer a nossa consulta, para fazer os nossos exames de rotina e termos acesso à nossa saúde preventiva, porque através dessa prevenção você pode ter um diagnóstico precoce e uma cura não só do câncer de mama, como de diversas outras doenças, né? A saúde mental também é essencial. Hoje se sabe que há muita relação entre problemas psíquicos, problemas emocionais e o desenvolvimento de câncer. Então, cuidar da sua saúde mental, cuidar do seu bem-estar também é importante. Eu queria agradecê-la pela presença aqui no Cresce Ceará. Entre uma consulta e outra, a senhora teve disponibilidade para estar aqui falando para tantas. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de poder falar com as mulheres. É sempre uma honra poder contribuir de alguma forma.
E eu queria agradecer também a Ampare por ter viabilizado a presença da doutora Carla Sinara aqui conosco. Recentemente, o Cresce Ceará firmou um convênio com a rede Associação de Médicos e Profissionais em Assistência de Recursos Integrados, que é a Ampare. Os corretores de imóveis possuem descontos nos planos mensais. Se você tiver mais alguma dúvida, é só entrar em contato com eles. O contato está aparecendo aqui na sua tela. O programa de hoje fica por aqui. O Cresce Ceará se envolve nas campanhas como Outubro Rosa, Novembro Azul e Setembro Amarelo. Gravamos um programa no mês passado com a psicóloga Rafaela Cavalcante sobre o Setembro Amarelo. Então, se você quiser conferir, é só ir lá na nossa playlist. Afinal, assim como a prevenção do câncer de mama, os cuidados com a saúde mental precisam ser um ano inteiro. Então, se você ainda não assistiu, vale a pena dar uma conferida no nosso material. Hoje a gente fica por aqui. Tchau!